Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar de um assunto muito bom, equações exponenciais, tá? Olha só, falar de equações exponenciais é um conteúdo simples, porque muita gente acha que equações é um conteúdo difícil de ser trabalhado, mas não, tá? A gente tem que sempre prestar muita atenção nas explicações. Por quê? Matemática é aquela coisa repetitiva, a gente tem que sempre estar praticando ali. Porque no momento que você para de praticar, é como a leitura. Se você deixar de ler, para um pouco a sua leitura. Matemática também é o mesmo assunto. Então, equações, você tem que estar sempre praticando. Porque tem gente que acha que é só descobrir o valor do x, o valor do y e acabou. Mas é bem assim, só que não é bem assim, tá? Porque você praticar, você sempre vai ter a sua razão, vai encontrar sempre os valores que são necessários. Mas tem gente que quando para e vai tentar fazer uma operação, diz, não lembro mais, não sei. Mas é a prática. Quando a gente deixa de fazer, a gente esquece um pouco. Então vamos lá. Equação exponencial. Uma equação exponencial é uma expressão algébrica que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita em um de seus expoentes. Para ser considerada uma equação, tá? Uma expressão precisa ter pelo menos uma incógnita. Ou seja, quando a gente fala incógnita, é uma letra, tá? Que é para ser considerada uma equação, tá? Nesse caso aí. Continuando, que é um número, um número desconhecido representado por uma letra. Qualquer letra, tá, pessoal? Quando ele fala aí por uma letra, pode ser qualquer letra do alfabeto. Isso vai do professor ou da situação que está sendo apresentada. Em uma relação de igualdade. Dessa maneira, as equações exponenciais são aquelas que possuem pelo menos uma incógnita no expoente e na base, positivas diferente de 1. Então, olha aí, nós temos esses exemplos aí, 4x mais 2 mais 16x igual a 8. É uma equação, tá? Então, observe aí que nós temos uma incógnita x aparecendo 2 vezes, tá? Então, aí nós não vamos fazer nenhuma equação, não vamos fazer nada, só a amostra. Temos aí uma outra, 16x mais 42x, que é igual a 32. Então, observe aí que nós temos uma variável desconhecida, quando ele fala uma incógnita desconhecida, tá? Pode ser o x? Pode ser um A, um B, qualquer letra do alfabeto. Mas, normalmente, a matemática só usa mais o x, y, z, são as variáveis mais usadas dentro de equações. Tudo bem? Então, vamos lá, a resolução. A resolução de uma equação exponencial, tá? Nesse caso aí, ele vai aparecer ali embaixo, olha, ax é igual a y. Então, tem toda uma representação. Então, vamos lá. Resolver uma equação é encontrar o valor numérico das incógnitas que aparecem nela. Ou seja, a gente está falando aí do x e do y ou qualquer outra. Para isso, é preciso ter clareza sobre os seguintes conteúdos. Tá? Resolução de equações do primeiro grau. Quando a gente fala seguintes conteúdos, é porque a gente tem que saber equações, tá? Equações e inequações, que são conteúdos que a gente vê lá no 8º, 9º ano, nas funções do primeiro grau, tá? A gente vê muito sobre isso. Então, quando a gente fala de equações, nós estamos falando de conteúdo, a gente tem que saber aquela situação. Então, continuando. Além disso, existe uma propriedade das equações exponenciais que é indispensável para a sua resolução. Então, olha aí.
Nós vamos falar que o AX é igual a Y. Então, o X é igual a Y, certo? Mas para ser isso, nós temos que observar o primeiro momento. E vai dizer que o A é maior do que 0. E A é diferente de 1, tá? O que essa propriedade garante é que se duas potências da mesma base são iguais, os expoentes dessa potência também são. Então veja aí, 3x igual a 27. Se a gente fosse resolver ele, observe que o 27 é igual a 33, olha aí. Nesse caso aqui, é 3x igual a 27. Outra maneira, observe aí que nesse outro exemplo eu disse 3x é igual a 33, né? Então nós temos aí uma situação. Observe que o 27 é igual a 33. Substituindo esse valor na equação, nós vamos ter 3x é igual a 33. Note que as bases são iguais. Agora podemos usar uma propriedade das equações exponencial e escrever x igual a 3. Pode ser? Claro, pode sim. Tá? Porque está escrito. Então vamos aí. Para a gente melhor entender, vamos dar uma olhada nesse exemplo 1. Para igualar as bases, tá? Observe que para igualar as bases, nós temos ali, no primeiro momento, 2 elevado a x igual a 32. Não é isso? Nós vamos igualar a base ali. Então, para igualar as bases, é necessário decompor o 32 em uma potência de 2, tá? Sabemos que 32 é igual a 2 elevado a 5. Então, temos aí a equação. Então, antes de eu continuar, nós temos aí que 32, tá? Se elevarmos a base 2, nós temos que saber por quê que ele é base 2. Porque o 2, ele vai ser elevado 5 vezes, tá? Ó, 2 vezes 2 são 4, vezes 8, 16, 32. Então, 2 elevado a 5. Então, nós temos aí que o 2 foi para a base e o expoente vai estar lá em cima. Então, continuando. 2 elevado a x é igual a 32, ou seja, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Se nós temos as bases iguais, ou seja, observa aí, eu vou esquecer momentaneamente as bases e trabalhar só os expoentes, tá? Se eu vou trabalhar os expoentes, vai dizer que o meu x é igual a 5. Tudo bem? Então vejamos aí um outro exemplo. Realizando a fatoração de 625, sabemos que 625 é igual a 5 elevado à quarta. Opa, então espera aí. Então vamos observar aí. Quando a gente fala 625 é igual a 5 elevado à quarta, nós temos que ter certeza. Então não é bem assim, só dizer, nós temos que provar. Então, nós temos aí que o 5 vai ser repetido 4 vezes, multiplicado ele entre ele mesmo. Então, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125 e 125 vezes 5, 625. Então, nós pegamos o 5 aí, tá? E multiplicamos ele 4 vezes, ou seja, o 5 é base a partir de agora, é elevado a um expoente 4. Então, nós vamos ter. Então, a operação está dizendo que é 5 elevado a x mais 3, que é igual a 625. Nesse caso, a gente já sabe que o 625 é 5 elevado à quarta. Com isso, fica fácil a gente eliminar as bases e trabalhar só com os expoentes. Eliminando as bases, vai ficar o quê? X mais 3 igual a 4. O 4, lembrando que é lá do 5, tá? X mais 3 igual a 4. Passando o 3 para o segundo membro, observe que ele é positivo, então ele vai passar negativo. X é igual a 4 menos 3. É igual a 1. Então, o meu x aí é igual a 1.
Então, logo a gente vai saber como é simples fazer essa fatoração. Temos aí um terceiro exemplo. Olha bem o que está escrito lá em cima. 3x, tá? Elevado ao quadrado, menos 4, que é igual a 27 elevado a menos x. Então, aí é um pouco diferente. Sabemos que o 27, tá? Temos que colocar o 27 na base 3. Por quê? A primeira base ali já apareceu. Dá para a gente colocar o 27 numa base 3? Claro que sim. Então, a gente vai lá e põe ele. 27 é igual a 3 elevado a 3, tá? Porque 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3, 27. Então, já sabemos que dá para fazer isso. Tudo bem? Então, aí nós temos todos eles na base 3 e trabalharemos agora só os expoentes, tá? Trabalhando os expoentes, nós vamos ficar. Observe aí, 3 elevado a x ao quadrado, menos 4, que é igual, tá? A 3 elevado a 3, parênteses, menos x, elevado a menos x. Eliminando esse parênteses aí, nós fazemos só a multiplicação dele, do jogo de sinal, tá? 3 vezes x é 3x, e aí vai ficar negativo. Então, vai ficar menos x. Elimina as bases. Eliminando as bases, que são os 3, vai ficar x ao quadrado menos 4, que é igual a menos 3x. Esses aí são os expoentes ali de cima que sobrou. Feito isso aí, passa para o primeiro membro aí, tá? O 3x, passa ele positivo, e aí nós temos uma equação do segundo grau. Sendo assim, nós vamos encontrar x ao quadrado menos 4 mais 3x. Colocando em ordem, vai ficar, troca de lugar o 3x com o 4, tá? X ao quadrado mais 3x menos 4, que é igual a 0. E aí nós vamos trabalhar a forma de Bhaskara, que esse é o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Trocando os valores aí que está demonstrado, nós temos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4, que é a letra C. Logo, sabemos aí que a multiplicação é 3 ao quadrado, 9, menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Então, 16 mais 9, 25. Então, no nosso primeiro momento aí, nós já sabemos que o delta vale 25. Então, olha aí. E aí, nós vamos para completar a outra fase. Usando menos b, x é igual a menos b, mais ou menos delta, sobre 2a. Substituindo aí cada seus valores, nós vamos ter x é igual a menos 3, mais ou menos raiz de 25, que foi encontrado, desculpa, o delta, que vai ser raiz de 25, sobre 2 vezes 1, que é o valor de a, tá? Menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é igual a 5 sobre 2, porque 2 vezes 1. Aí nós trabalhamos no primeiro momento com o sinal positivo e o sinal negativo da operação. Menos 3 mais 5 dividido para 2, que vai ficar 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, o meu x1 já sei que vale 1. O meu x2, vamos trabalhar os negativos. Menos 3 menos 5 é igual a menos 8. E menos 8 dividido para 2 é igual a menos 4. Logo, desse modo aí, eu tenho a solução do meu problema aí, da minha equação exponencial. Então, pessoal, equações é assim, ela pode ser de primeiro grau, mas também ela pode ser transformada numa equação de segundo grau facilmente. Depende de como vem o seu expoente. Tudo bem? Pessoal, para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.